Bom, nós abrimos então aqui o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Item 5. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode então o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez? Mas a lei não atinge, nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei, que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que, nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazendo-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retrataria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Vamos iniciar nosso estudo dessa noite. Vamos pedindo a proteção do nosso anjo guardião, da espiritualidade que nos acompanha. Agradecendo ao seu Vandir pelos ensinamentos e a presença de todos os nossos irmãos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dais hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Samar. Bom, boa noite a todos mais uma vez. Nossa aula de número 41, uma aula riquíssima em conhecimento. Quem teve a oportunidade de ler e estudar, falando sobre corrente centrípeta e corrente centrífuga, não é? Traz ali bastante, logo no início, né, Sr. Vandir, uma explicação de como a potencialidade do pensamento positivo pode ser, digamos, irrigada, né, ou alimentada pelo médico espiritual, mas da importância também de todo o trabalho de moralização desse médio para que isso aconteça, né, retirando-se qualquer sentimento de orgulho, de vaidade, qualquer vício, qualquer sensualidade, para que isso possa ocorrer, e também a concentração contínua do médium, né, que deve acontecer para que se consiga digamos assim, esses trabalhos contínuos de 2 a 6 horas de incorporação com o médico espiritual. Eu vou então deixar aberto aqui para as perguntas. A gente tem muitas perguntas. Eu somente, acho que tem umas 6, a Tati fez outras 6. Então vamos começando aqui com as perguntas. Quem tiver condições de já ir postando elas, e a gente tenta fazer de uma forma para poder começar sempre do início, né, da nossa aula e fazer a subsequência. Se eu não li uma pergunta, pessoal, se alguém fez uma pergunta que é daquele comecinho, e alguém tem outra pergunta mais no fundo que é referente à mesma área, por favor, né,
levanta a mão e diz, olha, tem uma pergunta aqui também dessa área, para a gente não pular para assuntos mais para frente, né? E perder a linha de raciocínio da aula de hoje, certo? Combinado? Bom, silêncio significa sim para mim, viu? Sim. Então É temos aí todo uma mundo primeira em pergunta, mute. Tati. Temos aí uma primeira pergunta, Tati. Você quer fazer a sua pergunta? Então, vou fazer. Que ela é bem do início mesmo. O Silvandir lá fala, né, que o médium tem que trabalhar, né, o orgulho, a vaidade, a sensualidade, né, para melhorar a condição no trabalho, né, e a concentração. Agora, como a gente trabalhar isso, esses sentimentos inferiores? Como a gente deve trabalhar assim no nosso dia isso? Dr. Ricardo Menezes, ele trata do assunto do subconsciente positivo, do subconsciente negativo e do consciente atual, né? E ele diz, nas palestras do mundo espiritual, que nós puxamos muitas informações do subconsciente do passado. Aquilo que nós fomos, o que nós fizemos. Se Deus colocou o véu, eu acho que nós não temos que ter muito interesse por isso, não. Então, existe muito médium, uma grande batalha que nem todos sabem que essa grande batalha existe. É dele com ele mesmo. Não é com outra pessoa, não é com família, não é com nada, porque tem pessoas que dizem assim, mas eu só penso negativo. Para quem pensou uma existência de 80 anos negativo, você acha que vai mudar com 20? Então, não muda. Todo o nosso reflexo hoje, da nossa existência atual, faz parte de tudo aquilo que a gente não construiu em vidas passadas. Essa existência agora é o treinamento. E muitos não querem treinar. E muitos não querem tentar, né? Eu sou assim mesmo. Pau que nasce torto, morre torto. Entendeu? Não vou melhorar mesmo. Mas, pelo menos, deu o primeiro passo. Então, os piores pensamentos que nós podemos produzir vêm do subconsciente do passado. E no presente, existe tanta coisa boa em nossa volta e a gente desconhece tudo isso. A gente desconhece essa valorização total. Às vezes não somos gratos às pessoas, às vezes não queremos perdoar as pessoas, pensamos na nossa felicidade e não pensamos na felicidade do outro. Então, o nosso gatilho aciona o subconsciente que nos leva a perturbações atuais. Isso aí interessante que o senhor falou isso, Giovanni, porque eu até conversei com a Lilian hoje sobre uma experiência em comum, né? Referente exatamente isso que o Dr. Ricardo nos traz. Eu me lembrei, foi exatamente o que tu estava explicando. Pois é. Eu tenho uma pergunta também nessa região, nessa área ali, mas seria mais relacionada, Silvandi, a obsessões, né? A tratamento de obsessão. Quando você tem acompanhamentos de espíritos vinculados a causa e efeito, né? Que estão com você há 15 anos, há 20 anos, às vezes até desde o seu próprio nascimento, né? A minha pergunta é como é que pode médiuns, recentemente ainda, que começaram a estudar tudo isso, nós, por exemplo, né? Que fazemos parte somos fundadores do curso de medicina espiritual, do trabalho de medicina espiritual aqui na Austrália. Como é que nós, que somos que somos apenas iniciantes nessa trajetória, ter a capacidade de influenciar e gerar uma defesa, não é, positiva, sendo que espíritos que já conhecem, já têm esse conhecimento, que não tem esse véu que o senhor falou, estão juntos de nós há 20 anos e trabalhando essas energias com a gente. Vê só, Francisco, é interessante que as pessoas enveredaram pelo caminho da mediunidade sem primeiro se tratar, né? Primeiro vamos tratar aqueles que a gente prejudicou, eles precisam de socorro. E nós criamos o quê, né? Nós criamos a sopa, nós criamos a campanha do quilo,
nós criamos um assistencialismo sem entender que ao nosso lado existe espírito que foram prejudicados, também precisa de ajuda. Somos a favor de tudo isso. O que nós não somos a favor é você se manter só nisso. E você desprezar a mediunidade, você não querer saber da mediunidade. Então, muitos médios, às vezes, eles trabalham obsediado e nem sabem. Então, por quê, né? O orgulho, a vaidade, não quer admitir. Eu achei o projeto de Dona Maria Craude excelente, colocar vocês em tratamento, colocar o pessoal da Itália em tratamento, porque eu acredito que ela... Olha, tem muito irmão ali necessitado pedindo socorro, e foram eles que derrubaram esses irmãos. E hoje eu vejo que o grupo de vocês está mais light, a Itália está mais light, está entendendo? Porque não é só socorrer os vivos. Os mortos também precisam de ajuda. Então, eu primeiro, antes, quando eu comecei nos hospitais, primeiro eu comecei me tratando. E olha que eu fiz muita besteira em vidas passadas para estar nesse projeto. E ali eu comecei a perceber, meu Deus, olha, o quanto essas criaturas precisavam de ajuda e eu não sabia. E a partir dali, eu ficava com a mediunidade mais sensitiva, porque não havia intervenção deles no campo magnético, nem nas correntes fluídicas. Agora, o médium está praticamente livre, a mente dele está livre para atuar. Mas o grande problema das pessoas é que elas querem socorrer, mas não querem ser socorridas. Existe a questão do orgulho. Olha, eu trabalho como mentor da casa, eu sou o médium principal, eu estou doente, mas não vou dizer a ninguém. Você nunca pode fazer isso. Você é um ser humano igual a qualquer outro. Então, você vai pegar influência? Vai, mas por que você pegou a influência? Você é uma pessoa imoral? Não. A influência, a lei de causa e efeito, moralizado ou não, ele vai cobrar. Ele vai atrás. Então, por isso que a gente tem que ter a plena consciência disso, que temos que tratar dos outros, mas primeiro temos que tratar de cada um de nós. Pois é. É isso mesmo. Eu agradeço. A gente que agradece, viu, esse tratamento, que está ajudando muito. Pode falar, Fran. Mas é passado muito em casas espíritas que você, é aquilo que a doutora Cristina fala, você trabalhando, você vai se melhorar. Isso é passado muito, isso eu ouvi muito. Vai trabalhar, e a doutora Cristina fala isso nas palestras, que não é assim, né? Mas isso aí é passado ainda. Não sei hoje, faz tempo que eu não frequento, né? Mas é passado ainda. O paciente queria ser voluntário, né? Eu estava até lá na cozinha, a paciente chegou, quero falar com você. Tudo bem. Eu quero ser voluntário daqui. Eu disse, olha, existe uma regra, tem que ser cumprida. Você participa do curso de medicina espiritual, então é no domingo, então você pode fazer a inscrição. Eu disse, não, mas eu não quero participar. Então, olha, eu vou dizer uma coisa, para você entrar também assim, você não entra. Está entendendo? Você não entra porque a gente tem que conhecer quem é você, o seu perfil, o que é que você faz. Então, ninguém vai botar você num trabalho voluntariado sem saber quem é você. E se você recorrer à doutora Cristina, ela também não vai aceitar. Então, a gente, no estudo de medicina espiritual, a gente tem um perfil psicológico de cada um. E quando a gente vê que não dá para enquadrar no grupo, que vai ser problema, a gente não enquadra. Ela disse, então, eu não quero, eu só queria entrar sim, sem passar pelo curso. Então, veja como as pessoas são. Então, elas não querem se descobrir. E quando a gente descobre quem elas são, ela quer logo uma oportunidade para dizer assim, eu não estou fazendo bem. Olha, fazer o bem, melhorar os outros, não melhorar você, não é o bem. O bem é melhorar você e melhorar os outros. E como o Tato está falando aí, olha, vá trabalhar que você vai melhorar. Essas pessoas não melhoram, ela melhora os outros. Mas o comportamento, as questões emocionais, psicológicas, continuam as mesmas, não melhora não. Estava no Brasil e recentemente, começo desse ano, eu me encontrei com uma tia minha, que a filha dela trabalha em centro espírita aí, né? E eu disse, olha, cadê ela? Ah, tá em casa, tá com dor de cabeça, ela estava trabalhando lá no centro, e você sabe, né?
acaba ficando com dor. E aí por isso ela está em casa descansando. Só que é aquela coisa, né? Eu não podia falar nada assim, dizer, olha, não era para ela estar com dor. Nenhum médium aqui, e principalmente eu não posso sair daqui doente. Se eu cheguei 100%, eu tenho que sair 100%. Então, se eu chegar aqui todas as vezes e ficar doente, ou o trabalho está errado, ou eu estou errado, alguma coisa está errada. Mas não é normal você estar num campo magnético positivo e você sair doente. Não, isso não é normal. Então, os hospitais que eu entro e saio, eu tenho que entrar bem e sair bem. Então, essa é a regra dos espíritos superiores para todos os médicos, né? Inclusive para os pacientes. Tem paciente que chega aqui, chega praticamente amarrado aqui, né? Então, a gente olha dizendo, ele vai ter que sair bem. Por quê? Isso é uma referência. E quando uma pessoa, os pacientes que estão aqui observam que chegam muito grave, não pense que alguns torcem para ele sair bem, não. Alguns dizem assim, eu quero ver agora. Eu quero ver se isso aqui funciona. Está entendendo? Uhum. E a gente vai com muita fé em Deus, com muita calma, vai. E daqui a pouco aquele paciente sai da sala rindo e brincando. Aí ele fica frustrado com isso, né? É. Tati, você quer fazer a sua segunda pergunta lá no finalzinho? Porque ela é subsequente Ela ao conteúdo. pode ocorrer mesmo o médio tendo fé e conhecimento, né? Que é o que se pede, acontecer de ter no momento né? No momento que ele está trabalhando, ter o pensamento negativo, um pensamento inferior, e não conseguir trabalhar com o médico, isso acontece mesmo assim? O médico ter que se afastar, já aconteceu isso aí no hospital? Veja só, os médios que iniciam com os médicos, eles não têm a experiência de um médio que já está aí há 10 anos, há 20 anos. Esses médios são vulneráveis à emissão de pensamentos de muitas entidades que vêm com o paciente. São vulneráveis. E a gente até senta para conversar com eles, olha, não foi você que produziu, foi a emissão vibratória. Você está na frente de um paciente. Você é iniciante, você só tem 1 ano, 2 anos. Então, se isso acontecer comigo, eu não vou dar nem atenção àquele pensamento. Não fui eu que produzi, por que eu vou dar atenção àquilo? Eu vou focar no meu trabalho. Então, que a médica de hoje, foque no seu trabalho. Porque quando fala no livro dos médios, a influência do meio, quando ele trata desse assunto, ele diz que onde o médio está, vai haver influência sobre ele. Agora, essa questão que nós falamos, né, a questão da moral do médio, a questão da não moral do médio, nós somos um sinalzinho do Wi-Fi. Ele joga a informação. A gente vai captando e quando a gente percebe que é negativa, corta o sinal, desliga essa internet. Não dá, não. Entendeu? Então, o médio ele pode passar mal, sim, por uma emissão vibratória. Essa emissão vibratória pode vir do encarnado para ele, num paciente ali que está insatisfeito com a vida, e você vai ter que segurar na sua fé, está entendendo? Porque você é médio receitista, você está vulnerável. Então, o que eu digo para eles, você não vai para ali pensar negativo, mas você vai receber uma carga negativa muito grande de paciente. Obrigada, Silvandinho. Bom, tem uma pergunta minha, a número 2, que é, na verdade, Silvandir, é um contraponto. Eu vou fazer de toda forma, porque quando eu fiz a pergunta, eu não entrei na temática do conhecimento mediúnico, porque, na verdade, ele faz uma subsequência a essa pergunta da Tati a respeito do conhecimento. Deixa eu ler para ela a pergunta. Se um médium necessita de conhecimento científico mediúnico para se tornar apto a falar nas palestras, não se torna uma posição contrária quando a doutora Cristina nos fala que o conhecimento é todo dos médicos espirituais? E o conhecimento vem do médico espiritual? É. Porque fala na palestra aqui que o médium tem que ter conhecimento, mas o conhecimento não é o conhecimento que eu entendi depois. Conhecimento é o conhecimento científico, é a sensibilidade mediúnica, é
não é? As correntes fluídicas, esse lado aí que ela quis dizer. Desculpa. O conhecimento era nesse sentido, mas quando eu estava lendo, eu não li nesse sentido. Então, por isso que eu fiz essa pergunta. Mas se o senhor puder falar um pouquinho, que tipo de conhecimento tem que o médium ter para se tornar apto a fazer esse trabalho? Eu acredito que nós ficamos pobres de ciência no movimento espírita. E ficamos mais pobres ainda quando nós não investimos nos jovens, né? Nos jovens, no pré-adolescente, porque cada nova geração traz novos conhecimentos do mundo espiritual. E muitas gerações ficaram estagnadas, não trouxeram nada. E nós ficamos aí na autoajuda, tá entendendo? Então, eu acho que pelo meu grau de escolaridade, que eu não nego a ninguém, eu só tenho a 8ª série mesmo, e eu acho que aquilo que eu trago do mundo espiritual, eu jamais teria condições de aprender e passar para vocês. Não teria condições nenhuma. Mas Allan Kardec, quando ele trata desse assunto do sonambulismo, na Revista Espírita, ele diz, olha, os médios sonambúlicos serão os grandes desafios da ciência, porque eles próprios irão desafiar a ciência. É interessante o que ele fala. Por que ele diz isso? Porque eles, adentro do mundo espiritual, seja ele um doutor ou um analfabeto, não vai fazer diferença. O que nós vamos fazer ali é trazer informação que o mundo não tem, que o mundo não possui, tá entendendo? Então, através também da memória mediúnica, nós podemos adentrar no mundo espiritual, trazer tudo isso. Então, se o médium ele for analfabeto, a gente pode dizer assim, olha, isso não tem nada a ver com mediunidade. Ou você, não, mas sou analfabeto, não vou ser receitista. Olha, se você foi escolhido, a espiritualidade quer que você traga informação do mundo espiritual. Quem era Chico? Chico só tinha a 4ª série primária, né? 4ª série primária. Trazer um livro como Evolução em 2 Mundos. Então, isso só quem oferece isso é a mediunidade. E, por acaso, Emmanuel ali chegou para Chico e disse assim, Chico, tu tem que ser doutor. Não, tu tem que ser médium. Então, o recado que a gente deixa para todos os médios, ele veio para ser médium, talvez. Seu Nelson dizia assim uma coisa muito interessante a mim. Seu Nelson dizia, seu Vandir, falava assim, deixa eu dizer uma coisa ao senhor. Se o senhor fosse um homem intelectualizado, o que o senhor traz me deixaria em dúvida. Ele dizia isso. Ele dizia, por que isso, Nelson? Diga. Porque o senhor tem limitações e o que o senhor traz não é do senhor, não é do mundo espiritual. Ele era bem assim. Eu dizia, realmente, Nelson. A gente entra ali para fazer uma palestra. Não tem nada escrito. E a gente diz, olha, doutor, o corpo é seu. Pode se virar com ele. E ela traz tudo detalhado, tudo na maior técnica. Então, isso aí é você querer ser médium. E tem muitas pessoas no Brasil que eles não querem ser médium, eles querem ser intelectual. Aí as complicações vêm, porque você não consegue trazer nada do mundo espiritual e você vai trazer o que é seu. Obrigado, seu Vandir. Tem mais alguém que tem alguma dúvida nesse sentido? A Lília, eu pulei uma pergunta tua, meu anjo, me desculpa. Agora que eu fui ler ali das 6 horas. Devo fazer a pergunta, então? Pode fazer? É só que a doutora Cristina, na aula, ela comenta que ela fica, às vezes, incorporada por até 6 horas, né? Mas, ao mesmo tempo, é recomendado que as reuniões mediúnicas tenham uma duração de só 1 hora. Então, eu queria entender melhor a diferença. A diferença é do tipo de espírito, né? Que 6 horas é um espírito superior, né? A doutora Cristina, e por 1 hora de máximo são espíritos sofredores. É essa a diferença? A diferença está na condição evolutiva do espírito. Quanto menos evoluído, mais consumo de energia, né? E esse consumo vai dar fadiga no médium, vai dar fome também nesse médium, e não seria recomendado. Então, quando o espírito tem uma certa evolução, é diferente. Então, eu vou passar o incrível 6 horas com fome. É impossível, mas é um espírito que está ali. Então, a diferença está no processo de evolução.
Numa psicografia, por exemplo, a gente só passa aqui 1 hora psicografando, né? Porque o desgaste da psicografia é muito grande também. Agora, se for com espírito evoluído, eu posso passar até 2 horas psicografando, que eu não vou sentir nada, porque quanto mais ele tem luz, mais ele abastece o nosso perispírito periférico. Quando ele não tem luz, quanto mais tempo ali, ele adoece e pode complicar o médium. Tá, obrigada, ficou bem claro. Alguém tem mais alguma dúvida nessa pergunta, nesse tema? Não? A gente tem a pergunta número 3, da Tati. Estou fazendo o meu melhor, viu, pessoal, para seguir a sequência do material aí. Por favor, me corrijam. Seu Vandir, o senhor teria exemplos de médiuns que foram mistificados e eles não tiveram noção disso? Eu acredito que no Brasil tem muito dessas coisas. Acho que antes de eu partir para a mediunidade, eu tive que partir para a experiência prática, tá entendendo? Porque a teoria é uma coisa, você lê é uma coisa, mas você ir praticando e conversando com seu mentor espiritual, os alertas que ele lança, as questões de técnica vibratória que se aprende, muitos médios se perderam porque acharam infalível, e ninguém é infalível nas comunicações. Então, eu sempre guardo isso comigo, ninguém é infalível. Você tem que tomar todas as cautelas. Você está lidando com um mundo onde muitos não são videntes, né? Então, não está vendo o que está em sua volta. E essas pessoas, elas podem se complicar. Então, quando a mediunidade ela vem com a cautela, esses médios vão muito bem, né? O problema dos médios é querer entrar em coisas que não cabe a ele, onde ele não tem conhecimento, onde a justiça divina não libera, e esses médios eles querem cavar tudo que vê pela frente. E de repente vem a decepção. Mistificou, estava enganando. Então, a gente vê muito isso aqui no Brasil, que é interessante, que muitos médios, depois dos estudos da doutora Cristina Santos, muitos médios saíram de redes sociais. Que eu achei isso um absurdo. Então, fizeram seu canal particular e fala lá o que quer lá dentro. Mas não estão indo mais para a internet. Qual o motivo disso tudo? Então, os hospitais espirituais vieram enriquecer o espiritismo. Então, se esses médios hoje estão escondidos em canais propriamente deles, então, eles faziam alguma coisa de errado que não quer mais que ninguém saiba. Então, existe muita coisa aqui no Brasil que precisa ser esclarecida. De repente, você procura em redes sociais, não tem mais ninguém. Então, depois dos nossos estudos, quer dizer, antes dos nossos estudos, todo mundo podia falar o que queria. Então, agora, não pode mais. Então, eu acho meio estranho esse comportamento dos médios aqui no Brasil. A gente tem outra pergunta da Lilian sobre as correntes fluídicas que fazem sequência. Pode fazer, Lilian. Você está indo agora. Senhor Vandir, as nossas correntes, elas devem ser normalmente no sentido anti-horário e horário, ambos sentidos, correndo? É correto, é interessante, sentido horário e anti-horário, elas não se tocam, né? Elas se cruzam, elas não se tocam. Então, no processo obsessivo, o obsessor ele torna essa corrente única, sentido anti-horário. Por isso que a perturbação ela é mais intensa. No processo de aproximação do anjo de guarda, ele transforma a corrente fluídica, horária, e transforma numa única, positiva. Interessante. Então, pela força eletromagnética que ele possui. Já no processo de hipnose, então ele transforma a corrente positiva em negativa. Aí, o que acontece? Aquele ser humano está sob a direção dele, né? Os problemas neurológicos que vai surgir ali, os problemas de região de reflexo condicionado, e algumas entidades não têm nem conhecimento do que faz, são um grupo de entidades umbandistas,
que já tem corrente fluídica ao contrário. E quando se aproxima de um médium, né, ele manifesta logo as ações, que são labirintite, né? Esse médium cai logo labirintite. Porque a corrente dele sempre foi ao contrário. Sendo ao contrário, então se aproximou daquele médium ali, a labirintite é imediata. Já no caso da hipnose, não acontece o processo de labirintite. Acontece a ação sobre o pensamento do médium. Então, essa ação pode ser sutil, como pode ser muito ativa e devastadora para esse médium, né? Posso tirar uma dúvida, seu Valdir, nesse ponto aí? E talvez até Sim. seja um exemplo, né? Digamos que a gente tem aqui uma paciente, né? Então, a doutora, como eu já vi lá, ela vai fazer uma avaliação das correntes daquela paciente, então ela vai lá, passando as mãos em cima da paciente, no sentido horário, depois ela passa no sentido anti-horário. Como é que sabe qual camada ou de qual sentido ela está passando? Para ela sentir aqueles arrepios, para o seu, no caso, o seu sentir o arrepio e tudo mais. Como é que sabe qual ela está passando? Como é que funciona? No sentido horário, a corrente fluídica não dá choque, não. Não dá choque nas mãos, nem nas digitais, né? No sentido anti-horário, dá choque. Porque quando você está fazendo isso, o que é que acontece, né? As correntes fluídicas, ela está acompanhando seu movimento e vem o choque nas mãos. E a distribuição de carga energética. No caso, se eu faço sentido horário, aqui está tudo normal. Mas quando eu faço isso, não está. Então, eu aprendi muito com ela a detectar isso, né? E a força do pensamento nessa hora é fundamental, porque a gente puxa a energia para o nosso corpo para sentir a descarga. E quando vem a descarga, a gente diz, olha, essa é a entidade de Umbanda. Olha, isso aqui não é de Umbanda, não. Essa entidade é hipnótica. Porque a entidade de Umbanda, o choque é mínimo. Quando é hipnose, o choque é máximo. Então, a gente já vai sabendo que quem está ali tem experiência. E esse choque é nos músculos involuntários das mãos ou fica no corpo, no rosto, no braço? Começa nas mãos e é distribuído pelo corpo. Agora, o médium tem que estar com o eletrodo na mão. Vamos ter o eletrodo na mão. Porque se não houver o eletrodo, vai descarregar no seu sistema nervoso central. Aí é fundamental que faça mais com o eletrodozinho na mão para disparar no eletrodo. Sim. Obrigado, senhor Valdir. Li, aí você está entrando na sua próxima pergunta, né? Sim, é uma dúvida que eu tenho sobre o choque, quando a gente dá choque em outra pessoa ou em alguma coisa, então é sinal que a gente está com a corrente negativa somente? Não, é sinal que essa pessoa está com a corrente negativa. A sua positiva tocou nela. Não é você que está com a corrente negativa, porque geralmente essas pessoas aí estão apresentando tontura, está apresentando fraqueza nas pernas, está apresentando forte dor de cabeça, então indicando que tem um eletronegativo muito intenso. Então, quando você toca, o seu é positivo, dela é negativo, então a descarga toda é em cima de você. Tá, obrigada. Pessoal, eu perdi uma pergunta da Samila. Pergunta número 1, Samila. Você gostaria de fazer? Eu acho que ela caiu ou fui eu que caí? Não, ela, Tu tá em mudo. ela Né? tá aí. Não, é que eu estava digitando aqui. Peraí, gente. Estou meio perdida aqui. Aqui quando fala, né, que o médium pode ter formação mediúnica na visão religiosa, mas na científica muitas coisas podem estar acontecendo nas correntes fluídicas e ele não percebe. O que seriam essas coisas que acontecem com a corrente fluídica? Seria só o sentido? É uma boa pergunta, porque a complexidade da mediunidade está na ciência da mediunidade. E a ciência da mediunidade, muitos médiuns não foram preparados para isso. Se eu for fazer uma prece, eu tenho que saber como é que está meu organismo, o físico e o espiritual. Mas se eu tiver uma visão religiosa,
eu já acho que a prece me livrou de tudo. E não é assim. A prece não me livrou de tudo. Existem ações que a prece não vai deter, principalmente se eu tiver uma contaminação de 100%. Então, o que acontece com muitos médios, e durante esse transcorrer de mediunidade no Brasil, esses médios tiveram uma formação religiosa. Na formação religiosa, não sabia o que era irradiação, contaminação interna, processo hipnótico, não sabia nada disso. E o que acontece? Eu vou lá psicografar. E se essas psicografias tivessem intervenções de irradiações negativas? Então, o texto praticamente não tem confiança nenhuma. Então, por isso que eu digo aqui aos médios, quando eu vou fazer a preparação para receber comunicações mais grosseiras, eu ensino a todos eles. Eu posso morrer hoje, minha consciência vai tranquila. Porque eu ensinei tudo que eu aprendi para eles. E eu, às vezes, coloco os mais jovens na sala, olha só, vou receber uma comunicação agora muito grosseira. Mas, primeiro, você tem que fazer uma mentalização, pedindo ajuda a Deus, a Jesus. Por que eu faço isso? Porque eu fazendo isso, o meu campo magnético ele se torna totalmente positivo. Quando essa entidade chegar, ela é neutralizada já na entrada. A doutrinação vai fazer a parte dela. Então, eu estou mostrando a eles que não é só ler o Evangelho, não é só fazer a prece. Existe coisa muito mais além disso na visão científica dos espíritos, é você manter uma vibração, manter um campo magnético positivo para aquele espírito entrar. E as pessoas faziam o quê? Olha, já fiz a prece, o Evangelho, vamos para as comunicações. E depois passavam mal. Então, mediunidade ela tem muita ciência. E isso aqui eu tento passar para os mais novos, para que as futuras gerações abracem isso e não se prejudiquem. Obrigada. Só uma pergunta, Silvandir. O senhor sabe, sim, fora aí do Nordeste, né? Porque eu nunca ouvi nada, por exemplo, do lado de São Paulo, que trabalhe da forma como o hospital trabalha, né? Com todo esse lado científico que eu realmente desconhecia completamente. E em algum outro estado que trabalhe dessa forma, com esse lado científico, porque se for ver bem, a maioria dos centros espíritas, eles têm a formação deles são religiosa, né? E se a gente é estudioso, é seguidor da doutrina, vamos ver que as bases da codificação, ela teve a religião, a filosofia e a ciência como base. E as pessoas não adotaram isso. Isso não é de hoje, porque na época que Bezerra de Menezes ele quis adotar o espiritismo científico no Brasil, não aceitaram, e vinham de Bezerra. Não aceitavam. E Bezerra deixou uma frase que ficou marcada. Cada vez que eu trabalho com os espíritas, menos eu entendo eles. Olha o que Bezerra disse. Porque não queriam, pessoal, adotar. Então, isso, claro que caiu a responsabilidade para a região Nordeste. Porque quando você vai observar alguns hospitais espirituais, né, todos estão ajudando, estão ajudando, mas quando você vai observar alguns hospitais espirituais que não seguem a linha de conduta nossa, tem coisa ali que não tem nada a ver com a doutrina espírita, não tem nada a ver com o mundo espiritual. A incorporação dos médios é uma incorporação que a gente põe em dúvida, porque tem muito médico trabalhando aqui com médico no Brasil, e você não pode fazer pergunta a ele. Ele não deixa. Ele não deixa, e alguns dizem assim, olha, meu médico não permite que ninguém fique questionando ele. Que médico é esse? Eu já fico desconfiado com isso. Então é interessante, porque uma pessoa de Minas Gerais, ela disse que trabalhava numa instituição, e a médico que recebia o médico, quando o médico ia embora, ela desmaiava e era socorrida. Que história é essa? Como é que essa médica desmaia e é socorrida? Ela disse, onde? Ela disse, é porque o médico foi embora, ela ficou fraca. Eu disse, olha, então eu estou perdido. A médica trabalha 4 horas comigo e eu estou inteirinho, viu? Eu não sinto cansaço, estou inteirinho. Então, olha, se ela é superior, ela tem que deixar eu inteiro. Agora, como é que essa médica trabalha com o médico
e de repente você já chama uma ambulância para socorrer no final do trabalho. Então, veja como as coisas, elas não têm base. Elas partem para o maravilhoso, para o sobrenatural, para tudo, menos para a mediunidade estudada por Kardec. Vamos seguir com as perguntas então, porque a gente já tem só 15 minutinhos, senão eu vou ter que pedir para o seu Vandir ficar mais um tempo aí. Tati, a gente tem uma pergunta aí, se der tempo, explicar novamente, né? Então vou pular isso daqui, tá? A Sandra tem uma pergunta muito interessante aí a respeito da labirintite. Você quer fazer? Posso fazer. Quando a pessoa não trabalha com mediunidade ou espiritismo, qual é a causa da labirintite? Acho que a causa da labirintite, no caso, seria a contaminação do bulbo raquidiano. Se colocaria um eletrodo e se melhora. Agora, se essa linha mediana se desviar, ou para a direita, ou para a esquerda, né, que é a linha central, aí tem que passar por cirurgia espiritual. Porque aí os aparelhos vão alinhar a linha mediana e vai evitar a labirintite. A labirintite também pode ter causa de alguém que esteja obsediado dentro de casa, e não a pessoa que está tendo labirintite, está entendendo? Mas alguém obsediado. Então, ele passou perto do médium sente um impacto e sente a tontura. Mas aquela pessoa não é obsediada. A obsediada é aquela outra que está dentro de casa. Então, existem aí várias razões para ter a labirintite. Tá. Minha mãe tem, mas assim, são crises que acontecem eventualmente, né? Não é direto. Por isso que... Pode ter herdado uma mediunidade sonambúlica, né? Acontece muito no sonâmbulo, porque quando a carga neurológica sobe, provavelmente ele vai ter tontura. E ela pode usar esse eletrodozinho da mão para estabilizar, né? Sem usar o do bulbo, usa o da mão que estabiliza. Tá. Tá, ok. Obrigada. Seu Vandir, no sentido das correntes fluídicas, eu tenho uma pergunta. Quando o médium está realizando uma aplicação do passe e após a aplicação daquele paciente, ele nota tremores, qual é o procedimento que segue nos hospitais espirituais? Olha, os tremores, a gente vai fazer aí, ele está aplicando dispersivo circular ou dispersivo cruzado. Se apresentou tremores, ele vai ter que fazer o controle de corrente fluídica. Então, o passo indicado. Mas esses tremores também, ele pode ser também nas pessoas mais idosas, pode ser mais complicado, porque pode ser um futuro desencarne, está entendendo? Porque o perispírito periférico, ele faz isso. E você, na vidência, você está vendo que ele está se deslocando. Esse deslocamento significa que aquela pessoa está perto de partir. Mas quando eu vejo isso, eu nunca digo. Isso não é obrigação minha passar para a pessoa que ela vai morrer. Mas a gente sabe que, cientificamente, o periférico está começando a se deslocar. Se ele se desloca, as outras camadas vêm junto. Então, quando é em pessoas mais jovens, a gente manda aplicar. Faz o controle de corrente fluídica que estabiliza. Também os tremores podem se apresentar também com pessoas que têm uma mediunidade muito aflorada. Então, as correntes ficam fazendo isso. Então, o que acontece? Se ele passar numa esquina e tiver uma entidade, essa entidade é absorvida por ele sem ele ter a vontade de fazer isso. Por quê? Aí já se trata da mediunidade, não de patologia. Olha aí, Cíntia, não fique nervosa não, viu? É a mediunidade, Cíntia. Eu vou pular uma das perguntas que eu fiz ali minha. Vou partir para o número 5 aqui. Existem muitos trabalhadores durante ou entre os tratamentos que... na verdade, deixa essa pergunta também para o lado. Vou tentar ser o mais sucinto ao material mais importante. Se der tempo, a gente volta para elas. Qual era o passe que era realizado na época do Sr. Allan Kardec, nos estudos de sonambulismo, para induzir o transe sonambúlico?
Era interessante que ele chamava de transe natural, que era justamente aquele que o médium espontaneamente entrava em transe, né? Ou então transe provocado. Acreditamos que, na realidade, ele fazia a imposição de mãos sobre a cabeça do médium, né? Essa imposição de mão. E levava aquela pessoa ao transe. Por quê? A questão dispersiva, essa coisa toda, né? A gente sabe que veio acontecer muito mais na frente, esses estudos aí. Então, essa indução acontecia muitas vezes em alguns consultórios, né, que ele visitava e observava ali esse estudo sobre o sonambulismo. E ele passou a entender que a questão do sonambulismo era independente do grau de intelectualidade, porque existia médios de todos os tipos, todas as qualidades, dando comunicações impressionantes, né? Agora, hoje, quando nós estamos na época de hoje, moderna, e a doutora Cristina vai colocar um médium lá, vai induzir ao transe, por que ela faz isso? Porque quem está induzindo é o obsessor. E ela quer que fique o registro dela. Ela tira do obsessor e coloca o dela. Então, ela chega ali, ela fecha o frontal e a memória, o médium cai, desaba. E quando desaba ali na maca, o controle é dela. Diz, ó, deixa aí, ele vai ficar por 10 minutos. Quando eu chamar, ele volta. Por quê? A ação fluídica foi dela. E eu demorei muito para aprender isso, né? Porque no hospital que tem 3.500 pessoas, tem muito sonâmbulo. E o sonâmbulo chegava obsediado e eu dizia, meu Deus, e agora? Ele caiu. Eu vou fazer o que agora? Não sei nem por onde começar. Mas eu comecei a entender, explicado pelos espíritos, que do jeito que ele fazia, eu também podia fazer. Eu disse, como? Induza, porque a indução fluídica é sua. Então, partimos a induzir esses médios, deixar ele bem quietinho lá e depois retornar com eles. Entendido. É bom a gente saber disso, para a gente também. Vai ter casos de pessoas que vão chegar com uma mediunidade muito aflorada, né? Obsidiada, para a gente, nenhum de nós entrar em desespero se isso acontecer. Até entre a gente. Porque ele, às vezes o sonâmbulo ele só precisa de 5 minutos fora do corpo. Depois de 5 minutos, você chama o anjo de guarda, o anjo de guarda traz ele. Sim. Chico, deixa eu só complementando essa questão. Nessa indução não tem o perigo de acontecer o que fala aqui nos estudos, não, do rapto do médium? Já é, Tati, para evitar isso, porque eu tenho certeza que aqui eu levava uma surra dos espíritos que faziam isso. E eu não sabia como deter isso. E, de repente, quando a gente começa a trabalhar com o doutor Ricardo, a doutora Cristina, ele dizia, olha, se ele faz isso, o senhor também tem condição de fazer isso. Como? Me ensina, eu quero aprender, porque eu estou no desespero. Levou a média e agora não quer trazer. Uhum. Quando você coloca o seu fluido, não tem perigo, não. Entendeu? Tá. O fluido é seu, o comando é seu. Tá. O professor é mais complicado. E mais se você estiver numa plateia, ninguém vai torcer a favor. Então, seria numa sala praticamente periférica, com maca, tudo. Você mais tranquilo, você faz isso. Mas quando isso acontece num público, a curiosidade atrapalha. Essas pessoas ficam torcendo contra. E era muito complicado quando isso acontecer. Então, uma sala reservada, a família presente, deitava na maca, fazia indução de volta e voltava. Depois eu induzia para sair. Saía. Estava agora sob meu comando. Aí eles perderam as diretrizes, né? O comando agora é nosso. Sim, o rapto fica no comando a entidade, né? Sim, agora eu entendi. O rapto fica no comando do médium receitista agora, né? Sim, entendi. Eu acho que a doutora Cristina até fala também, né, de experiências em que entra uma pessoa, né, com uma sonâmbula, né, e aí ela está incorporada por esse espírito, comandando ela, né, completamente. Esse aí, eu acredito que seja o que o senhor fala. Esse é um rapto, né, dessa experiência que eles estavam tomando conta e o senhor não sabia como realizar o contrário, né? E é impressionante o domínio que eles exercem sobre o sonâmbulo, né? Eles exercem um domínio de pensamento, de intelectualidade, de tudo. Tudo é passado por eles, né?
Aí, Tati, a gente tem a tua pergunta número 4, que eu acho que faz uma ligação aí. E também logo depois tem uma da Samila, eu acredito, nesse mesmo sentido. Peraí, deixa eu ver aqui. Mas essa número 4 ele respondeu numa pergunta, numa da Samila. Ah, foi? Ah, tá. Que eu estava perguntando se existe só no sentido, em um único sentido, horário e serem positivas correntes. Ele respondeu que existe com espíritos superiores. Tá, Não foi? certo. Sim. Foi essa pergunta foi feita da Samila, número 2, é isso, Samila? Não, Não. Você quer não. fazer ela então? Quando a doutora Cristina fala, né, sobre a entidade dizer que vai trabalhar na esquerda, isso acontece só na Umbanda? Porque tem um Esse termo momento aqui que ela cita, né, essa questão da Umbanda, da mãe de santo, mas isso não é só na Umbanda, né? Não. veja só, a questão dos nossos irmãos que trabalham com matança de animais, eles têm a corrente fluídica revertida para a esquerda, tá entendendo? Então isso é muito complicado, porque você está fazendo um ritual muito pesado. O pessoal que trabalha com magia negra, a mesma coisa. Esses médios vão se adaptar a esse tipo de corrente fluídica e no dia que tentar correr, esse espírito não deixa. Não deixa e às vezes se vingam e até matam esses médios, a gente já passou o médico, entendeu? São coisas que eles não querem admitir. Só que Allan Kardec, ele estudou todos os estilos de comunicação espiritual. E ele não teve interesse em estudar isso. Ele não teve interesse porque ele não viu o conteúdo doutrinário que esses espíritos pudessem passar. Porque era um espírito muito apegado à matéria, não tinha conhecimento para passar. Então, o que acontece num ritual como esse? Aqueles espíritos ali são inferiores. Corrente fluídica devastadora. Esses médios tomam sangue, fazem todo tipo de absurdo. Então, vamos partir agora para as comunicações espíritas. Se eu receber uma entidade como essa, a minha corrente está lá, direita e esquerda, ela está circulando normalmente. Ele vai ter que se adaptar ao que eu quero, mas eu não vou adaptar ao que ele quer. E o que acontece com muitos médios espíritas é interessante. Eles querem receber comunicações umbandistas e ser dominados por esses espíritos. Então, eles não têm conhecimento, falta neles ciência. Quantas entidades umbandistas eu não já recebi aqui para internar, para ele fazer o que ele quer? Não. Para mostrar a ele que a cachaça não serve mais, que o charuto fez mal a ele a vida inteira. E mostrar para ele um novo caminho, que a gente tem que mostrar um novo caminho. Você imagine se de repente a pessoa não estudasse, ficasse na ignorância para o resto da vida. Então, é desse modo que esses espíritos são tratados. E tem um espírito aí da Umbanda que já está aqui há mais de 500 anos com o mesmo nome. Ele não reencarnou, não. Ele não foi chamado para o processo reencarnatório. Então, são coisas que muitos umbandistas eles não querem estudar, entendeu? Porque eles não querem saber da verdade. Como é que Zé Pilintra está aqui há mais de 300 anos? Ele não reencarnou. O preto Eu tive que velho, né? reencarnar para pagar meu débito. E por que ele não vai pagar o dele? Aí essas pessoas conservam, né? Aquela história ali do Zé Pilintra, que ainda está ali, essa coisa toda. Ele nunca foi chamado ao processo reencarnatório. Então, são questões que os umbandistas eles não respondem, porque falta neles, né, o critério de analisar as comunicações. Doutora Cristina um dia vai ter que reencarnar, Bezerra de Menezes vai ter que reencarnar também. E por que esses espíritos, eles sempre estão ali? E tem dia que ele diz assim, olha, hoje eu não quero trabalhar fazendo bem, vou trabalhar na esquerda, fazendo mal. Ora, pessoal, Jesus dizia, meu reino não pode ser dividido. Ou eu faço bem, ou eu faço mal, mas os dois eu não posso fazer ao mesmo tempo. Então, são critérios que nós não entendemos o ponto de vista desses médios. É complicado. Tem o tal preto velho, né, seu Vandir, também, que é muito conhecido aí. O tal do preto, Não, né? é outra questão. Eu também já recebi essas entidades para tratamento. Não é para ele consultar ninguém.
Porque ele não tem condições. Olha, a impregnação de nicotina impressionante no perispírito. Uma impregnação de cachaça impressionante. Aí, não estou discriminando eles, mas como é que alguém que bebeu, fumou a vida inteira vai lhe aconselhar? Me expliquem. Não tem condições. Então, quando se passa por essas comunicações, eu sempre mostro ao pessoal, vai receber aí um preto velho que está perturbando uma pessoa que mandaram, no sentido, ele não faz o bem como vocês pensam. E eu mostro, olha, está aqui, ele vai para a enfermaria, mas ele não quer ficar. Depois de 2 dias, ele faz, eu sou livre, eu quero ir embora, eu não quero tratamento, não. É livre-arbítrio dele. Eles vão embora. Então, é preciso que a gente entenda isso. Quando surgiu na Bahia, o primeiro centro espírita do Brasil foi na Bahia, né? Não tem para onde. E um baiano escreveu para Allan Kardec, falando que ele ia abrir um centro espírita em Salvador. E olha o que Kardec diz: não confunda as comunicações. Ele estudou, pessoal, as comunicações. Por quê? Ele diz o quê? Não adote o que vocês adotam aí, não, viu? Então, siga o espiritismo. E, de repente, as pessoas não querem aceitar isso. Olha, a confusão doutrinária aqui no Brasil é impressionante. Você vai no centro espírita, tem caboclo, preto velho, tem de tudo que você pensar. E quando a gente questiona, olha, me diga uma coisa, esse estilo de comunicação não faz parte do espiritismo. Não, você está discriminando. Não, pessoal. Porque se fizesse parte, Kardec diria lá, adote as comunicações umbandistas aí em Salvador, e ele disse que não podia adotar, que ele tinha que seguir regra. Então, por isso que hoje, através dos estudos hospitais, muita coisa mudou, graças a Deus, para melhor, mas é preciso que as pessoas aceitem o novo para evoluir.